Olá, meninos! Então, a nossa aula de hoje será correção de atividades, tá? Nós vamos, então, utilizar nossa aula para corrigir algumas atividades. Vou corrigir com vocês a atividade do dia 17 de março, vou corrigir a atividade do dia 24 de março e a aula do dia 1º do 4. Então, hoje vamos fazer correção de atividades. Por quê? Porque senão vai ficar muita atividade para serem corrigidas quando a gente voltar. Então, vamos corrigir, que aí já fica, menos coisas para a gente estar corrigindo, ok? Na minha última aula, eu estava trabalhando com vocês o Egito Antigo. Vamos dar uma paradinha nesse conteúdo e vamos focar agora para corrigir essas atividades. A primeira atividade é para vocês colocar D ou F. Quais eram as afirmativas verdadeiras e quais eram as falsas. A número 1, então, a primeira questão. Algumas vezes é preciso localizar no tempo alguns acontecimentos, desde eventos como a data de aniversário, passando pelo dia de matrícula na escola, até eventos históricos como a independência ou a proclamação da República no Brasil. Para isso, usamos calendários que marcam os dias, meses e anos. Sobre a formação dos calendários, assinale a verdadeira. Então, é para vocês assinalarem as afirmativas que estavam de acordo com o calendário. Então, a letra A era V, a B, F, a C, F e a D, V. Então, assim ficava, então, a correção certa da atividade. A número 2. Para o estudo da história, que abrange longos períodos de tempo, os estudiosos trabalham com medidas de séculos. A forma mais comum de representar os séculos é através de algarismos romanos. Saber identificar os séculos é algo importante quando se estuda história. Para tanto, identifique os séculos. Então, essa aqui era para a gente fazer aquela atividadezinha de achar os séculos. Eu dei os anos e era para vocês encontrar o século nas frentes, né? Então, o ano 330 depois de Cristo, qual que é o século? 4. O ano 622 depois de Cristo, qual que é o século? 7. O ano 843 depois de Cristo, 9. 1350 depois de Cristo, século 14. 1492 depois de Cristo, século 15. 1822 depois de Cristo, século 19. 476 depois de Cristo, século 5. 1789, século 18. 2017, século 21 e 1998, século 20. Certo? Então, de vermelho aqui estão os séculos correspondentes a cada ano, tá? A número 3 era assim: ao olhar para seu passado, você pode dividi-lo em fases. O período que você começou a estudar, o ingresso em uma atividade esportiva, um período em que você morou em algum lugar diferente e outras datas especiais de sua vida. Esse processo é semelhante ao que alguns historiadores fazem para estudar a história, com o objetivo de facilitar o estudo de um período específico. Como se chama esse processo de divisão da história? Nós aprendemos lá que para facilitar o estudo da história, ela é dividida em quê? Letra A, periodização. Então, para facilitar o estudo da história, ela é dividida em períodos, periodização, tá? A número 4 era para vocês observar a imagem abaixo, Então, as imagens abaixo fazem referência a características e eventos de um importante período da história. Se valendo das informações contidas na imagem, associada ao seu conhecimento prévio, responda às questões propostas. Letra A. A que período da história as imagens acima se referem? A imagem se refere à descoberta do fogo, que é o período da pré-história, Então, a descoberta do fogo é o período da pré-história, certo? B. Quais elementos presentes da imagem permitiram você identificar o período citado? Então, o que tem na imagem que consegue a gente identificar o período citado? Resposta. Os elementos da imagem permitem perceber que é o homem do período da pré-história. 5. Quando tratamos do surgimento da vida na Terra, apresentam-se duas principais hipóteses, o evolucionismo e o criacionismo. Descreva resumidamente como o criacionismo explica a origem da vida. Então, vamos ver como que o criacionismo explica a origem da vida. Resposta.
O criacionismo é a forma de explicar o surgimento do ser humano criado por Deus. De acordo com essa teoria, Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. A criação do homem por Deus está escrito na Bíblia, no livro do Gênesis, certo? Então, essa foi nossa primeira atividade de 17 de março. Vamos passar para a segunda atividade. A nossa segunda foi no dia 24 de março. Essa aqui era para olhar do livro, da página 48. Então, era olhar no livro e responder número 1, 2, 3 e 4, certinho? Eu vou falar para vocês só as respostas, tá? Não vou ler as perguntas para não tomar muito tempo. Então, a número 1 é para você ler as afirmativas, olhar quais estavam certas e corrigir as que estavam erradas. Que estavam corretas a afirmativa A e a afirmativa C. Então, as que estavam erradas era para corrigir a B. Aí eu corrigi ela aqui para vocês, ó. Como que ela ficava certa a letra B, tá? E a letra D também. Aqui também estava como que ficava certa a letra D, certinho? Então, nós temos então aqui a correção do número 1, tá? A número 2 era para responder, né? Então, a questão número 2, então, ela perguntava assim, ó. Com base na leitura das páginas 40 e 41, elabore um pequeno texto para explicar a frase. O surgimento da agricultura foi resultado de um longo processo. Então, era para falar que a agricultura foi resultado de um longo processo. Eu coloquei, resposta. O surgimento da agricultura entre os primeiros seres humanos ocorreram de forma lenta, pois o homem teve que produzir ferramentas de pedra polida. Sedentarizou-se, observando a germinação das plantas e mudanças na organização social dos grupos humanos, tá? Então, assim ficava, então, correta a questão número 2. A número 3 era para responder também. A questão número 3, a pergunta dela era assim, ó. Explique a relação entre a existência de excedentes agrícolas e a divisão social do trabalho. É para a gente falar. Qual que era a relação que tinha do excedente com a divisão social do trabalho, tá? Então, resposta da 3. O excedente possibilitou que algumas pessoas fossem liberadas da produção agrícola, sendo livres para exercer outras atividades como sacerdotes, tecelão, comerciantes. Temos aí a divisão social do trabalho. Então, existiu uma relação, tá? A 4 era para ler um textozinho que tinha no livro. Então, você ia ler a questão 4 e responder A, B e C. A resposta da 4A, a descoberta e o uso do fogo. B, observando árvores atingidas por raios, atividades vulcânicas e atritos de galhos ou pedras. C, o fogo permitiu cozinhar alimentos, iluminar os ambientes, afugentar os predadores e aquecer-se do frio. Exemplo do uso do fogo no nosso dia a dia. Fusão dos metais, produção de cerâmica, preparo dos alimentos. Atividade. A nossa terceira atividade foi do dia 1º do 4, correto? Vamos passar agora para a correção do dia 1º do 4. Escreva as principais características do Paleolítico. Vamos pegar as características. Os seres humanos viviam da caça, da pesca, coleta, eram nômades e descoberta do fogo. São algumas características do Paleolítico. O Neolítico, vamos ver algumas características dele. Os seres humanos praticavam agricultura, fabricavam objetos de pedra polida, tornando-se sedentários. Começaram a criar animais. Aqui nós temos as características do Neolítico. As características da idade dos metais. Os seres humanos descobrem os metais através da observação. Fabrica instrumentos mais resistentes, constrói suas habitações, ocorre a divisão do trabalho. Então, aqui nós temos, então, a resposta da número 1, A, B e C. Questão número 2. Que mudanças foram possíveis perceber no modo de vida do homem do Paleolítico para o Neolítico? Então, quais as mudanças a gente pôde perceber? Várias mudanças foram percebidas na passagem da vida do homem do Paleolítico para o Neolítico. Então, nós percebemos aqui várias mudanças foram percebidas, né, da passagem do Paleolítico para o Neolítico. Vamos colocar algumas. Sedentarização, utilização de instrumentos de pedra polida,
construção de habitação, surgimento da agricultura. Então, são algumas mudanças que a gente pôde perceber do Paleolítico para o Neolítico. Questão número 3. Que benefícios a descoberta do fogo trouxe para os primeiros grupos humanos? A descoberta do fogo possibilitou mudanças de hábitos, como cozinhar os alimentos, afugentar animais, aquecer-se do frio e outros. Número 4. A prática da agricultura foi a grande invenção da pré-história. Por quê? Porque através da agricultura o homem cultivou o seu alimento, fazendo crescer o número populacional e com o excedente agrícola surge o comércio, certo? Então aqui eu passei para vocês a correção de 3 atividades que eu já passei para vocês. Então, tornando repetir para vocês, a nossa aula hoje é correção desses exercícios. Então, vou voltar aqui para vocês verem. Do dia 17/3, tá aqui a correção delas. Do dia 24/3, está a resposta, que foi a atividade do livro, da página 48, número 1, 2, 3 e 4. Tá aqui as respostas. E a terceira atividade do dia 1/4. Tá aqui, então, as respostas da atividade, que é a 1, a 2, a 3 e a 4. Certo? Então, aqui nós fizemos um resumo, né, uma revisão do nosso primeiro conteúdo, lá do primeiro bimestre, quando a gente estava estudando. Porque agora nós já entramos no Egito Antigo, que é o conteúdo de vocês do segundo bimestre. Tá bom? Então, aqui eu ainda fiz uma revisão para vocês desse conteúdo do primeiro bimestre. Tá certo? Então, tá as respostas às atividades aí, tá? Qualquer dúvida dessa parte que vocês podem entrar em contato comigo lá no fórum, certinho? Lá no fórum de vocês, eu vou colocar lá uma perguntinha para vocês responderem ela para mim no fórum, tá? Eu quero que vocês respondam a pergunta que eu vou deixar para vocês lá no fórum. Essa perguntinha aqui, ela vai valer uma notinha quando a gente voltar às aulas, tá certo? Então, tá aqui a correção dessa parte, né? Não vou deixar nenhuma atividade para vocês hoje, só correção mesmo, tá? E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, meninos!